Redação modelo analisada. Vem comigo, ó. O nosso próximo tema, tema 4, diversas faces da violência nas escolas. Parceiro, entende uma coisa. Teve um caso recente de massacre numa escola em São Paulo, a escola chamada Raul Brasil. E você precisa desse repertório se você quiser falar sobre violência nas escolas. Foi um repertório, assim, foi acontecimento de São Paulo, eu sei que foi em São Paulo, só que repercutiu no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então dá uma olhada comigo como é que ficou essa ideia da escola Raul Brasil na minha introdução. No dia 13 de março, o Brasil ficou marcado pelo assassinato de alunos da escola Raul Brasil em São Paulo, o que reacendeu a discussão em torno de um dos mais graves problemas para a sociedade. 2 pontos. A hostilidade das instituições de ensino. Com efeito, as diversas faces da violência, tal como ocorreu em 13 de março, representam um obstáculo às escolas e inviabilizam um convívio social saudável. Nesse sentido, há de se desconstruir a cultura de hostilidade, argumento 1, e a omissão do Estado sob pena de prejuízos irreversíveis aos estudantes. Dá uma olhada nesse tema, repara que o tema não é só violência, tá? O tema é diversas faces da violência. Isso muda tudo. Nessa escola, houve um caso de violência, na verdade um massacre, né? Houve morte de vários alunos. E essas mortes, elas reacenderam uma discussão. E aí dá uma olhada na abordagem. A abordagem começa aqui, ó, 13 de março. Não é uma alusão histórica, é uma contextualização. Isso aqui não é parte da história do Brasil, é parte da realidade do Brasil que aconteceu este ano, 2019. No dia 13 de março, até ensino, houve aqui a abordagem. A tese começa com efeito e vai até saudável. Lembra que a tese, ela precisa retomar a abordagem. Onde é que está a retomada da abordagem aqui? Diversas faces? Não. Diversas faces é retomada do tema. Violência, aqui ó, tal como ocorreu em 13 de março. Percebeu? 13 de março, retomada. Representa um obstáculo às escolas e inviabiliza um convívio social saudável, tese. Com juízo de valor, tá? E agora antecipação argumentativa. Há de se desconstruir 2 coisas. A cultura de hostilidade nas escolas brasileiras. Existe uma cultura, existe uma prática de violência que é muito comum. E a omissão do Estado, ou seja, o Estado ele se mantém em silêncio, o Estado não age. Então, se o Estado não age, eu vou dizer que rola uma omissão do Estado. Desenvolvimento. Sobre a primeira análise, violência evidencia maldade humana. Mais uma área do conhecimento para você. Sempre que você quiser falar sobre maldade, violência, hostilidade, crueldade, preconceito, coisas ruins, você vai trazer uma área chamada Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã que foi para os Estados Unidos fugindo do nazismo quando era criança, ficou nos Estados Unidos a vida inteira, e ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Esse é o nome do livro, Eichmann em Jerusalém. Esse livro, ela diz que o ser humano, ele pratica maldade sem perceber. A maldade é tão comum nos nossos relacionamentos que ela já se tornou algo banal. Existe uma maldade banalizada. Nesse livro, Eichmann em Jerusalém, quem foi Eichmann? Eichmann foi o braço direito de Hitler no nazismo. E ele era muito cruel. Só que ele quando foi julgado em Jerusalém, ele não entendia que ele era cruel. Ele não achava que ele mesmo era cruel. Ah, ele matou muita gente, no nazismo, matou. Só que ele estava seguindo ordem, era isso que ele dizia. Ele dizia assim, eu não sou monstro. Parceiro, você matou centenas de pessoas, milhares de pessoas no nazismo e não é monstro? Porque ele entendia que aquilo não era maldade. Muitas pessoas também têm essa visão, essa mesma visão banalizada de maldade. Praticam o mal sem perceber. E isso se chama banalidade do mal, de uma filósofa muito legal para você usar na tua redação, chamada Hannah Arendt. Vê como é que eu escrevi a Hannah nesse parágrafo. A esse respeito, explica com calma, apresenta a mulher com calma. A filósofa Hannah Arendt desenvolveu o conceito conhecido como banalidade do mal. O corretor não é obrigado a saber o que é isso, então tu vai explicar um pouquinho o que é banalidade do mal. Segundo a qual, as atitudes cruéis são parte do cotidiano moderno e tornam as relações sociais cada vez mais
caóticas. Essa explicação simples. Se você quiser usar Hannah Arendt, tu pode usar explicando desse jeito. Nesse viés, substancial parcela dos estudantes brasileiros manifesta na prática a cultura de hostilidade definida por Hannah. Então se liga, eu tenho que relacionar o estudante brasileiro com a Hannah. Como que eu faço isso? Eu vou dizer, os estudantes brasileiros, eles têm essa maldade, que é a maldade banalizada que ela denunciou, que a Hannah Arendt denunciou no livro. O que se mostra grave problema e motiva os casos de violência em suas faces mais perversas. Lembra que o tema é diversas faces. Aí eu peguei 3 exemplos de violência nas escolas. Abri um travessão e botei bullying, ofensa a professores, depredação de patrimônio. Existem mais violências. Então, eu só coloquei 3 exemplos, mas eu sei que existem mais possibilidades que eu poderia colocar. Dessa forma, enquanto nas escolas a banalidade do mal for a regra, a cultura de paz será a exceção. Esse finalzinho ele é muito legal, ele serve para vários temas. Enquanto alguma coisa for a regra, outra vai ser a exceção. Enquanto o ódio for a regra, o respeito será a exceção. Enquanto o preconceito for a regra, a igualdade será a exceção. Pegou isso? Esse macetezinho de final de parágrafo, ele está lá no meu e-book, no meu curso A Redação em 10 Passos, na página 70. 70, exatamente isso. Se você não assistiu ainda, está perdendo tempo. O tópico frasal é esse cara aqui, ó. A violência nas escolas evidencia a maldade humana. Fundamentação com a Hannah Arendt. Explica com calma quem ela é e tal, o que ela falou. Depois, aprofundamento argumentativo. O aprofundamento ele tem que ter juízo de valor, ele tem que ter retomada da Hannah. E ele tem que ter verbo no presente. Verbo no presente. Manifesta, verbo no presente. Mostra. Palavra com juízo. Substancial, grave, problema, perversas, violência. Problema aqui, ó. Beleza? Hostilidade, palavra com juízo. Retomada aqui da Arendt, tá vendo? Só que eu não vou escrever Hannah Arendt. Vou escrever só Arendt para retomar aqui, ó. Filósofa Hannah Arendt. Fechou? Tem que ter retomada. Beleza? Agora vem no fechamento do parágrafo reflexão crítica. Dessa forma, enquanto nas escolas a banalidade for a regra, a cultura de paz será a exceção. Próximo parágrafo, eu vou falar sobre omissão do Estado. E eu não sei se você lembra, mas teve um vídeo anterior que eu falei sobre o John Locke, que ele dizia que nós confiamos no Estado. E o Estado, em troca, deveria garantir alguns direitos. Quais são os 3 direitos que o Locke falava? Vida, liberdade e propriedade privada. Nesse tema, qual dos 3 direitos tem mais a ver com violência nas escolas? Vida, liberdade e propriedade? Vida. Então, imagina só as mães da escola, as mães de crianças que estudavam na escola Raul Brasil. Teve um caso que eu vi na televisão nesse dia, que uma mãe deixou a criança na escola de manhã, 7 da manhã, e foi para o trabalho. E aí chegou ao trabalho, ligou a televisão e viu que tinha tido um massacre na escola da filha dela. E aí a mãe saiu desesperada e viu que a filha dela estava morta. Que o filho dele, não lembro se é filho ou se era filha, tinha morrido, tinha sido assassinado dentro da escola. Ou seja, aquela mãe, ela confiou no Estado, a escola pública. Aquela mãe confiou na força do Estado, na segurança do Estado, confiou a vida da filha dela ou filho dela no Estado. E em troca o Estado fez o quê? Nada. O Estado não conseguiu garantir o direito à vida daquela criança. Isso não é só um contexto, isso teve um nome chamado contrato social. E quem falou desse contrato, o que é um contrato? Num contrato eu tenho 2 partes envolvidas. Eu faço um contrato, tem 2 partes que assinam um contrato. Quem são as 2 partes que assinaram um contrato social? A parte que é a sociedade assinou um contrato e o Estado assinou outro lado. Só que o Estado não faz a parte dele, beleza? O Estado não consegue garantir o direito à vida. Essa é uma ideia muito interessante que vem comigo para você ver como é que eu analisei. De outra parte, a omissão do Estado dá lugar aos constantes casos de violência no contexto escolar. Nesse sentido, John Locke, filósofo conhecido como pai do liberalismo, construiu liberalismo político, tá bom? Que o pai do liberalismo econômico é o Adam Smith, que você vai ver comigo em outra redação. Ele é do liberalismo político. Construiu a tese de que os indivíduos cedem sua confiança ao Estado, que em contrapartida deve garantir direitos aos cidadãos. É isso.
Ocorre que a ideia de Locke está distante... Aí eu vou te fazer uma pergunta. A ideia de Locke, ela é aplicada no Brasil? Não. A ideia de Locke é realidade nas escolas? Não é, então quero mostrar isso. A ideia de Locke está distante de ser realidade nas escolas, haja vista a falta de iniciativa das autoridades em garantir a segurança e a paz no ambiente escolar, o que permite a ocorrência de histórias cruéis, como qual história cruel que aconteceu nas escolas? Como a experimentada por alunos em São Paulo no dia 13 de março. Assim, se a inércia do Estado se mantiver, os estudantes serão obrigados a conviver com um dos mais graves problemas para a sociedade contemporânea. 2 pontos, a violência nas escolas. Esse massacre na escola Raul Brasil aconteceu no dia 13. Só você lembrar que dia 13 é um nome, é um número que remete ao azar, ao problema, ao conflito. 13 de março. Março é mês 3. Janeiro, fevereiro, março. Então 13 do 3. Beleza? Lembra dessa data que foi o massacre dentro da escola Raul Brasil. Tópico frasal, resumi aqui, ó, de outra parte até escolar. Fundamentação, quando eu trago o John Locke. Aprofundamento argumentativo aqui, ó. Ocorre que a ideia de Locke está distante de ser a realidade das escolas. Então, eu retomei Locke e relacionei Locke com as escolas. Eu tenho que relacionar Locke com as escolas, porque é obrigatória essa retomada. E a reflexão crítica, se a inércia do Estado se mantiver, os estudantes serão obrigados a conviver com um dos mais graves problemas para a sociedade contemporânea. 2 pontos, a violência nas escolas. Esse finalzinho também está lá na página 70. E tem uma estrutura para ele, tá? Existe uma estrutura que baseia essa reflexão crítica, que é a estrutura enquanto X se mantiver, houve. E o Brasil será obrigado a conviver com um dos mais graves problemas para Y. 2 pontos, Z. O X é se a inércia do Estado se mantiver. Os estudantes serão obrigados a conviver com um dos mais graves problemas para a sociedade contemporânea. Y, sociedade contemporânea. E Z, violência nas escolas. Só vai estar fazendo sentido para você esse X, Y, Z se você assistiu ao curso A Redação em 10 Passos. Fechou? Fechou não. Conclusão agora. Eu vou fazer, então, uma conclusão que tenta dar solução para os 2 problemas. Dá uma olhada. Para mitigar, portanto, as diversas faces da hostilidade nas instituições de ensino, os cidadãos devem repudiar a cultura de violência ligada à natureza humana. Lembra? Cultura de violência está se referindo a Hannah Arendt, que foi meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. E com muitos estudantes, por meio de debate das mídias sociais, a fim de evitar os problemas que se tornaram comuns, que se banalizaram, como a Hannah falou, como bullying e agressão a professores. A polícia militar, por sua vez, agora eu quero solucionar a omissão do Estado. Lembra? Eu quero solucionar a omissão do Estado. O primeiro argumento que eu quero dar solução é a banalidade do mal. Dei aqui, ó, solução. O segundo argumento que eu quero dar solução é a omissão do Estado. A polícia militar, por sua vez, poderia aumentar a segurança dentro das escolas, por intermédio da destinação de viaturas e de agentes. Ó, destinação de viaturas e de agente. A repetição do D se chama paralelismo sintático. Com históricos problemáticos. Não todas as escolas, tá? Mas as escolas com históricos muito problemáticos, eu libero lá os agentes de segurança. É claro que isso não vai solucionar, porque é impossível, né? Não tem como colocar um policial em cada sala de aula. Mas é uma intervenção, é uma mudança para mitigar. O que é mitigar? Para dar uma melhorada, beleza? Como acho que apresentam um alto índice de violência? Essa iniciativa teria a finalidade de desconstruir a omissão do Estado. Tá vendo aqui? Ó, solucionei o argumento 2. Solução clara para o argumento 2. Para que, entre os alunos, deixe de ser realidade a cultura hostil. Você já deve ter compreendido aqui no meu curso que quando eu levanto 2 problemas, esses 2 problemas têm que ser solucionados ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, se eu levantei um problema 1, que era a banalidade do mal, essa banalidade tem que ser solucionada. Na ordem. Primeiro ela tem que ser solucionada. Se eu levantei o problema 2, que é a omissão do Estado, a omissão do Estado tem que ser solucionada. E é óbvio que a ordem tem que ser essa. Primeiro soluciona o argumento 1 e depois soluciona o argumento 2. Mas tem que ficar claro para o teu avaliador. Beleza? Meu breve início foi para mitigar até ensino. Minha proposta completa está aqui, ó. Agentes, cidadãos, ação devem repudiar. Agente, polícia militar, ação, aumentar a segurança. E o final feliz para que entre os alunos
deixe de ser comum a realidade, deixe de ser realidade a cultura hostil. Esse é final feliz, tá? Final feliz. Eu botei legenda, mas é final feliz. Cultura hostil, se você gosta de título, cultura hostil pode subir lá para ser o título. Fechou? Vamos então para nossa próxima.